Investimento e responsabilidade. Esse tema foi sugerido, foi indicado pela nossa leitura de hoje do Evangelho, que aponta para o seguinte raciocínio, para a seguinte passagem, lá de Mateus 15, versículos 21 a 24. Diz assim o evangelista: E partindo Jesus dali, foi para as partes de Tiro e Sidom, duas cidades famosas à época. E eis que uma mulher cananeia, que saíra daquelas cercanias, chamou, dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que minha filha está miseravelmente endemoniada. Mas ele não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, chegando ao pé dele, rogaram-lhe, dizendo: Despede-a, que vem gritando atrás de nós. E ele respondendo disse: Eu não fui enviado, senão às ovelhas perdidas da casa de Israel. Interessante isso, essa passagem, essa exclusividade ou esse foco de Jesus em Israel, assim como dos diversos luminares profetas de altíssimo gabarito que povoam a Bíblia, que povoam a história dos judeus, sugerem para eles mesmos a ideia de que são um povo melhor do que os outros, um povo escolhido, um povo que ao qual estava destinado todo mundo, a dominação do mundo inteiro. Foi assim que eles leram, que eles sentiram, que eles interpretaram todas as passagens da Bíblia, desde Abraão, a quem foi prometido, segundo a leitura deles, o domínio do mundo todo, passando pelo próprio Messias, o qual, segundo a leitura dos judeus, seria instrumento de libertação política, militar, econômica e de dominação sobre o mundo todo novamente. Claro que isso não aconteceu e claro que não vai acontecer, porque essa dominação político, militar e econômica, que é o anseio do ego individual e do ego coletivo das classes, das fraternidades, das associações, das nações, ele não tem respaldo, claro, na lei maior do universo, que é a lei do amor, sagrada e única. Nós, olhando essa passagem, os gentios olhando essas presenças que foram os profetas, o próprio Jesus ter nascido na Judéia, também nos parece que o resto do mundo ficou desprezado pelo alto. Mas judeus e não judeus nos temos deixado dirigir pela lógica do orgulho igualmente, seja por nos acharmos especiais, seja por nos acharmos desprezados por não ter tido os mesmos profetas ou por não termos recebido o próprio Messias. Na verdade, a perspectiva mais ampla é o que nos falta a todos.
se olhássemos de um ponto de vista maior, como os Espíritos nos convidaram ao dizer que a Terra está equiparada ou é o hospital e a escola de Deus, essas figuras ganhariam, essa visão de mundo, através dessas figuras, ganharia um novo contorno. Por quê? Qual é o doente, por mais doente que seja, que vai se achar especial por estar numa mesa de cirurgia, por estar recebendo um bisturi em sua pele? Qual será o doente que se vangloriará de estar tomando várias injeções, enquanto o outro apenas ingere drágeas ou tratamentos mais suaves? Claro que todos os doentes, por mais insanos que sejam, sabem que os métodos, os instrumentos, os recursos utilizados dentro de um hospital estão de acordo com a gravidade de cada caso. Se nós ouvíssemos, se os judeus ouvissem o próprio Mestre, ele nos diria a todos que o médico não veio para os sãos, para os sadios, que o médico vem exatamente, prioriza entre aqueles que têm condição de recuperação à sua volta, aqueles que estão em maior risco, em risco de vida, assim como um professor que, reunidos aqueles que ainda têm condição de recuperar um ano, de serem promovidos, ele vai dar mais ênfase para aqueles que estavam mais atrasados. Ou, como pergunta Jesus, qual é o pastor que, tendo 99 ovelhas em lugar seguro, não volta atrás para pegar a sua ovelha desgarrada, deixando todas as 99? Não é verdade? A todos nós, brasileiros, que olhamos na nossa curta história, mesmo a história de Israel não é tão longa assim, mas tem milênios, a nossa história brasileira tem séculos. Nós que na nossa curta história vemos tantos luminares, tanto investimento do alto no nosso país, na nossa cultura, na nossa humanidadezinha, como Anchieta, Nóbrega, Pedro II, José Bonifácio, tantos luminares que passaram por aqui, como o próprio Bezerra, como Dulce, Cícero, Chico, Divaldo, Eusápia Paladino. A história dos médiuns brasileiros é notável. Arigó. É impressionante a quantidade de luminares. Isso quer dizer que o Brasil é especial? Que o Brasil é melhor? É uma raça melhor? Ao investimento se cobra responsabilidade. No dizer do Evangelho, mais será cobrado daquele que mais receber, é claro. E não só receber através de luminares, mas receber através da intensidade das suas lições, como a corrupção, a violência, as tristezas e tragédias que temos vivido. Tudo isso, toda essa intensidade
do que a gente chama de bem e do que a gente chama de mal, precisa ser visto como um investimento, como uma atenção especial, como instrumentos incisivos que estão sendo usados no Brasil para que nós, brasileiros, nos transformemos. Olhado dessa maneira, nós vamos apenas perceber que o escândalo é necessário, ainda que haja sempre a responsabilidade daquele que nos trouxer, mas ai daquele por meio do qual ele vier, disse Jesus, que o médico não veio para os sãos, mas para os doentes, que mais será cobrado daquele que mais receber. E com isso, o Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho, situa-se na necessidade da vigilância, da atuação, da ação jamais odiosa como esses, a esquerda e a direita, que dizem pensar no Brasil, mas que na verdade querem é só a sua própria exaltação. Na verdade não vão para essa construção do novo país, instrumento para o novo mundo, como com fraternidade, com empatia, com cooperação, com amor. Quem é esse patriota? Quem é esse devotado ao Brasil, que comparece ao cenário político, cultural, das mídias sociais, defendendo a fraternidade, exemplificando a fraternidade? Quem é? Entre tantos que se julgam depositários da verdade, a gente vê que a verdade, que está no amor, não está com ninguém. Então, façamos em nós a mudança que nós queremos para o Brasil. Tragamos para a nossa atitude, para os nossos olhos, para nossas mãos, para o nosso dia a dia, a cooperação, a empatia, o bem comum que nós um dia teremos no Brasil. Porque se nós não fizermos, se nós não formos o pincel, que para poder pintar o Brasil precisa antes pintar a si mesmo, outros pincéis aparecerão. O mundo de regeneração está sendo implantado, o Brasil tem um papel especial nisso, e se alguns brasileiros não estiverem à altura desse papel, outros estarão. E o mundo se regenerará, inclusive com a luminosa contribuição do Brasil de Chico, do Brasil de Dulce, de Zilda, do Brasil de pretos velhos, de caboclos, de índios, que apesar de sem receberem o reconhecimento da história, pela sua dedicação luminosa, serão tijolos nessa imensa construção. Sejamos nós, dentro das nossas possibilidades, um grãozinho de areia, mas no sentido certo, mas nos integrando no projeto maior que o engenheiro, que o arquiteto Jesus planejou para nós. Assim seja, meus amigos, um grande abraço, até a próxima.